aqui no estúdio do GP1 Podcast para uma conversa olho a olho, um bate-papo franco, sem arrodeio, o prefeito do município de São Miguel do Tapuio e presidente da Associação dos Prefeitos Piauienses, Pompílio Evaristo Cardoso Filho, conhecido como Pompili. De antemão, eu agradeço ao senhor por ter aceito o convite da nossa produção, ter tirado parte do precioso tempo da agenda de trabalho de Vossa Senhoria para estar aqui conosco no estúdio do GP1 Podcast. Nele, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, essa emissora tão importante, que tanto tem protagonismo no jornalismo do estado do Piauí, o GP1 aqui, participar do podcast, poder falar um pouco sobre o nosso trabalho à frente do município de São Miguel do Tapuio, mas sobretudo nesse ano à frente do municipalismo piauiense na PPM. A princípio, nos diga qual a trajetória de Vossa Senhoria, desde a infância até agora, prefeito de São Miguel do Tapuio, presidente da PPM. Olha, tentar fazer um resumo, mas a política sempre fez parte da minha vida de forma geral, sempre, literalmente desde o meu nascimento, quando eu vim ao mundo ainda nos anos 90, em 1990, meu pai, ele já era prefeito lá do nosso município de São Miguel do Tapuio, e a política ela faz parte tanto da minha família paterna quanto materna. O meu tio Átila, irmão da minha mãe, várias vezes deputado federal, minha mãe também foi prefeita do município de São Miguel do Tapuio. Então eu nasci e cresci com a política fazendo parte da minha vida, do meu convívio, e com a minha maturidade, o meu crescimento, poder entender que servir, contribuir com o meu município, com as pessoas, foi algo que eu aprendi como fundamental na vida como cidadão. Então, a política veio de forma muito natural, mas de forma efetiva, de forma concreta, já com 21 anos. Eu pretendia ser candidato a vereador lá no município de São Miguel do Tapuio. Nós estávamos naquele momento como oposição no município, no grupo político. Meu pai como grande líder da oposição, mas o nosso nome surgia ali de forma consensual do grupo da oposição como candidato a prefeito. Confesso que não tinha tanta experiência, ainda muito jovem, e enfrentávamos um grande cacique político, muito experiente, um prefeito que já vinha de vários mandatos e que tinha uma grande aprovação popular naquele período. E nós obtivemos ali um grande resultado, ficamos muito próximo do êxito da vitória. E nós perdemos por pouco mais de 300 votos. Aquilo era o começo de uma trajetória marcada por muita resiliência, de persistência, de determinação. E aí nós não desistimos, né? Em 2016 nós fomos candidatos novamente a prefeito de São Miguel do Tapuio, novamente de forma consensual pelo grupo da oposição. Pelo contrário ao mesmo chefe político, perdemos por menos ainda, por 40 votos, uma margem muito pequena. E aquilo foi nos dando mais bagagem, mais experiência, mais conhecimento, até que em 2020, e aí já com mais bagagem, mais conhecimento, uma idade mais madura e com mais conhecimento, enfim, já com a formação acadêmica, nós logramos o êxito lá como prefeito de São Miguel do Tapuio. O povo nos deu essa oportunidade aí com uma margem bem expressiva, mais de 2.500 votos. E aí nós agarramos essa oportunidade e temos tentado retribuir toda essa oportunidade que o povo de São Miguel nos concedeu, retribuindo com muito trabalho, com parcerias e fazendo lá um trabalho que possa atender os anseios da população e o plano de governo que nos colocou. E aí em 2024 o povo confirmou esse trabalho que tanto tem trazido lá progresso para a nossa população, e fomos eleitos com a maior votação da história, com quase 70% da votação, a maioria nunca vista anteriormente na história política de São Miguel do Tapuio, que é um município que foi fundado pelo meu bisavô, Manuel Evaristo de Paiva. Então a política ela vem, além dos meus pais, ela vem do meu bisavô, que fundou o município e que tem também, meu pai foi deputado estadual por 2 mandatos. Então, através da política, eu entendi a função de contribuir com a população e com a cidade a qual eu sou apaixonado, e pelo estado do Piauí agora também na função
como representante de todos os municípios na PPM. Então a reeleição foi mais fácil do que a eleição? Não digamos não fácil, não existe eleição fácil. Digamos que foi mais um retrato do trabalho que nós fizemos, né, um E reconhecimento do que a gente fez ao longo de 4 anos. Então, a população nos deu a oportunidade lá em 20, e aí nós agarramos essa oportunidade, uma vez que a gente já vinha pedindo ao longo de muito tempo. Foram 10 anos de caminhada, e a gente conseguiu retribuir essa oportunidade com muito trabalho. São Miguel cresceu muito ao longo desses primeiros 4 anos lá como prefeito. Isso dá aos olhos de quem visita a cidade, várias obras de infraestrutura, avanços em todas as áreas. E a prova disso é que o povo reconheceu com a votação mais expressiva de toda a história política do município. Nós conseguimos reunir um grupo político até então nunca formado até aquele momento. Então, isso tudo contribuiu para essa grande vitória que foi feita lá em 2024, confirmada pela população. Então, se a população confirma, é sinal de que o trabalho é aprovado, e as próprias pesquisas de opinião pública, que confirmam quase todas elas com 90% de aprovação, confirmam que esse trabalho é aprovado pela população lá de São Miguel do Tapuio. a formação acadêmica de Vossa Senhoria é administração? Direito. Direito. Contribuiu de que forma para a gestão? Olha, o direito é a legalidade, né? O direito administrativo, a administração pública, certamente contribui para que a gente possa entender os caminhos, né? O caminho de como a administração pública contribui, próprio direito eleitoral, o sistema eleitoral, entender as esferas dos poderes, dos 3 poderes. Isso contribui naturalmente com todo o processo, a formação acadêmica, o dia a dia, o processo, a democracia, sobretudo, o fortalecimento da democracia. Isso contribui diariamente, mas penso que a prática E é o melhor caminho de aprender diariamente. A política é a arte do aprendizado diário. Se você pegar o político que começa e o político mais experiente, ele sempre vai estar aprendendo. Que são com as pessoas que a gente vai estar aprendendo, são com os novos processos eleitorais. Cada eleição é uma nova história. Eleições periodicamente têm uma nova história, de 2 em 2 anos tem um novo retrato, como uma nuvem que passa e muda. E isso você vai ganhando uma bagagem, vai conhecendo cada vez mais e vai construindo o e seu legado com experiência e aprendendo com os mais velhos, mais experientes, e conversando com as pessoas. quais os principais problemas que existem no município de São Miguel do Tapuio? São Miguel é o 5º município com maior extensão territorial do estado do Piauí. Pra você ter uma ideia dessa representatividade, nós temos comunidade rural que fica a 128 quilômetros de distância da zona urbana. Então, você levar o serviço público municipal, comunidades longínquas como essa, escola, posto de saúde, abastecimento de água, estrada, para essas comunidades é um desafio. Isso é muito complexo, dada a distância. Então, eu penso que esses são os maiores desafios. Se você pegar de leste a oeste, nós temos 200 quilômetros de distância de uma comunidade a outra. Nós fazemos limite com Prata do Piauí, e nós fazemos limite lá com o Novo Oriente do estado do Ceará. De uma ponta a outra são 200 quilômetros. E a escassez de recursos, limitações de recursos, como é a maior realidade da maior parte dos municípios do Nordeste, e que vive de arrecadação constitucional, FPM, Fundeb, recursos da saúde. Isso é muito desafiador. Então, metade da população vive na zona urbana, metade vive na zona rural, e fazer com que esses avanços, esses serviços essenciais básicos, não deixe que cheguem à população, sobretudo aqueles que moram mais distante. Eu penso que sejam os maiores desafios. É exatamente isso que a gente fez, foi exatamente isso que a gente se propôs quando chegou a ser prefeito, não deixasse essas pessoas para trás, porque os 20 anos que nos antecederam lá a ser prefeito, do antigo gestor, era que ele fazia uma gestão meio que, entre aspas, feijão com arroz ali na zona urbana, uma coisa que não apresentava mais muita novidade, e esquecia muito da zona rural, e que a gente precisava ter um olhar mais sensível para aqueles que moravam mais distante.
e muito abastecimento de água, né, muitas comunidades ainda com dificuldade, e a gente conseguiu já realizar bastante para essas pessoas, principalmente que moram mais distante. Então, sabendo que ainda precisamos fazer bem mais, né? Porque gestão pública é isso. A gente faz muito, mas precisa fazer sempre cada vez mais. As pessoas, ao passo em que você faz, elas querem as suas melhorias, né? Então, esse é o caminho, mas eu já me sinto muito satisfeito com o que a gente já construiu, mas ainda entusiasmado com o que a gente ainda tem a fazer lá. Até agora, o que o senhor realça como incremento da gestão de Vossa Senhoria como prefeito de São Miguel do Tapuio? Posso resumir nesses sistemas de abastecimento de água, são mais de 1.500 famílias que a gente já conseguiu saciar literalmente a sede de ter água na sua casa, na sua porta, para fazer o seu uso básico, para dar água aos animais, para fazer as suas necessidades. Levar calçamento, pavimentação poliédrica, que por muitas vezes isso parece ser básico para quem tem na sua porta, mas para essas pessoas que vivem na poeira no verão, na lama no inverno, é algo transformador. E aí nós já levamos para quase 30 comunidades dessas rurais lá. Claro que isso não com recursos próprios, porque é impossível fazer isso com o dinheiro da prefeitura. A gente fez em parceria com os nossos, principalmente com o governo do estado, o governador Rafael Fontelli, os nossos deputados. Estradas vicinais, como São Miguel é grande, preciso sempre fazer essas estradas para interligar as pessoas, levar transporte escolar de qualidade. A verdadeira transformação nas escolas. São 16 escolas em tempo integral, todas com climatização, ar-condicionado, a melhor da condição para os nossos profissionais, quanto também para os nossos alunos. A zona urbana de São Miguel do Tapuio hoje é uma nova cidade de mobilidade de asfaltamento urbano, são 150 mil metros quadrados de ruas asfaltadas, bairros asfaltados, equipamentos públicos que trouxe um novo aspecto para a cidade, é o portal da cidade, a Praça Central, que é belíssima hoje, é um cartão postal. Tem um mercado público hoje que também tem condições sanitárias atendidas, novas praças que embelezam a cidade, o hospital que hoje está sendo reconstruído, o centro cultural que está em execução, enfim, são vários equipamentos novos que nós, pela primeira vez, uma comunidade rural recebeu asfaltamento, que é a comunidade Palmeira de Cima, Brejo da Onça. São novos postos de saúde, enfim, quadras poliesportivas, campos sociais que nós estamos entregando, novos matadouros públicos, o novo matadouro público, perdão, que a gente tirou da zona urbana, levou para a zona rural. Enfim, são obras que estavam no nosso plano de governo e a gente tem tirado do papel e colocado lá para trazer esse novo aspecto. A rodoviária, que era um compromisso, São Miguel não tinha ali um local de embarque, desembarque de passageiros, e a gente conseguiu fazer lá um prédio belíssimo. Então, assim, tudo isso tem trazido lá um novo aspecto para os nossos moradores que vivem essa nova realidade. São Miguel do Tapuio tem uma população de quantos mil habitantes que residem lá em São Miguel? Porque tem aquela migrante, né, que é filho de São Miguel, saiu para outra cidade. Hoje em São Miguel, quantas mil pessoas tem? No último censo, nós tivemos a marca de o censo de 22, né, de 17,5, mas como está atualizado já tem 18,5, 18.500. Mas realmente tem essa população que muitos vão a São Paulo. Hoje nós temos algo em torno de 17 mil habitantes que residem lá, através esse controle pelos agentes comunitários de saúde, é o que residem hoje entre entre a zona urbana e zona rural, essa é a nossa população. A economia do município é mantida como? Comércio é o nosso forte, mas nós temos também pujante a nossa apicultura, através do mel, nós temos também o pó da carnaúba, o feijão que já foi mais forte anteriormente, já foi tradicionalmente, regionalmente e nacionalmente conhecido como a terra do feijão. Mas a capinocultura, a boi, capinocultura, bovinocultura, perdão, piscicultura também, leite, essas mais variadas, mas sobretudo o comércio, serviços, é o nosso forte. Prefeito Pompilim de São Miguel do Tapuio. E hoje, como é que está a atividade do senhor como prefeito e como presidente da PPM?
E aí esse ano nos chega a missão de liderar a nossa associação, e para mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra, porque reúne os nossos 224 municípios, um movimento considero o mais importante de todo o ente federado, porque de todas as políticas públicas que são discutidas exatamente nos municípios em que as pessoas vivem, que querem as suas melhorias, que todas essas políticas são discutidas sobretudo no Congresso, nos demais entes federados, seja na União ou nos estados, nas cidades em que as pessoas moram. Então, tem sido uma experiência muito interessante, que a gente tem conseguido levar também a nossa experiência como prefeito para os demais E municípios, tem conseguido aprender também e fortalecer, sobretudo, o nosso movimento, né? Dar as mãos uns aos outros e, com isso, defender os municípios. Penso que quando a gente defende os municípios, a gente está defendendo a nossa população. Esse ano é um ano desafiador em que houve inicialmente queda de receita, e que a gente precisa fortalecer junto a Brasília aumento de repasses para que a gente seja reparado essas perdas. É um ano em que a gente precisa também sempre estar discutindo a repactuação para que esses recursos sempre cheguem mais forte, principalmente para o Nordeste, que é carente de receita própria, que vive de arrecadação constitucional e que a gente tem feito lá o nosso trabalho. Me sinto muito feliz com o que a gente já conseguiu ao longo desses 8 meses à frente da associação, já conseguido levar o nosso municipalismo. Não é uma missão árdua, porque você tem que conciliar tanto a missão de ser prefeito do município, quanto também estar na associação. Mas a nossa população tem compreendido isso, lá em São Miguel do Tapuio. Os serviços não têm se comprometido, a gente tem uma equipe que dá conta do recado, a gente tem conseguido fazer isso bem. E aqui na PPM, alguns resultados já concretos para a nossa associação, que hoje vive um bom momento de fortalecimento. Nós temos quase que 95% dos municípios filiados e junto também a nossa Confederação Nacional dos Municípios lutado por pautas importantes, seja de aumento de arrecadação, 1% do mês de março, que é uma luta incansável, os royalties do petróleo, que é uma luta de mais de 10 anos, que as nossas associações junto à CNM vem trabalhando. Aqui na nossa própria associação, a gente tem trabalhado a questão da limitação dos cachês artísticos, que é algo que vem dificultando. Houve um aumento exponencial nos últimos anos, que vem incomodando os municípios. Nós recentemente criamos o aplicativo da PPM, formatizando esses repasses, facilitando a vida do gestor para o planejamento financeiro. Nós estamos também com uma pauta interessante, que é a questão do concurso unificado, abraçando aí 32 municípios, ofertando mais de 3.000 vagas, que é uma ideia encabeçada pela PPM, que vai também otimizar os serviços públicos e uma inovação, um marco na história dos concursos, bem como também outras ações de fortalecimento de pautas como a questão da igualdade racial, várias oficinas, várias assembleias a gente já tem feito à frente da associação, e programas como a PPM Mais Perto dos Municípios, em que a gente tem descentralizado as ações da associação e feito o caminho inverso. Em vez de o prefeito ir até a associação, a gente tem feito visitas aos municípios, colocando os serviços da PPM na porta dos prefeitos, fortalecendo, fazendo essa troca de experiência e, mais do que isso, fomentando a nossa associação e fazendo essa integração entre o nosso movimento, que certamente haverá de oxigenar essa nossa associação, que tem vivido esse momento importante, de presidentes que têm feito uma grande contribuição, não agora nessa gestão, mas também nas gestões anteriores. prefeito de São Miguel do Tapuio, Pompilim, presidente da PPM. Para quem não sabe, diga-nos quais os repasses da União para os municípios. Nós temos alguns repasses, sobretudo o FPM, que é o mais importante deles. O FPM ele é oriundo do Imposto de Renda e o IPI. É um bolo que vai para a União e ele
ele devolve para o município uma parte dele e devolve também para o estado através do FPE. Esse é um dos principais recursos que chega para os municípios, não é? Tem também o Fundeb, que é o da educação, também tem os repasses da saúde, que é o FUS, tem os repasses que agora recentemente foi aprovado, que a gente espera que seja aprovado no Senado, que é o da assistência social, e que é o que realmente faz com que os serviços públicos cheguem nos municípios, e que sem esses recursos dificilmente os municípios sobreviveriam, principalmente aqui no Nordeste. O FPM é uma luta incansável para que como ele tem uma sazonalidade, ele oscila ao longo do ano, porque como ele é oriundo do imposto de renda e do IPI, é natural que ao longo do ano ele tenha épocas em que ele tenha um acréscimo e um decréscimo. Então, nesse período em que ele tem uma queda, a gente faça uma lute para que haja recompensas e haja reparos. Para isso que no mês de dezembro, em que as prefeituras elas tenham despesas maiores, sobretudo com folha de pagamento, a gente tenha o acréscimo de 1% dessa receita, que vem justamente para ajudar as prefeituras. Hoje nós já temos também, no mês de julho, esse 1%, que é um acréscimo, um plus, digamos assim, e agora no mês de setembro. Nós temos a luta para que também no mês de março isso aconteça, porque no mês de março é muito ruim também, há uma queda abrupta do FPM. O Fundeb é uma dessas receitas também, que tem tido um acréscimo, sobretudo nos últimos anos, com o novo Fundeb, que tem realmente permitido os municípios que haja um melhoramento na parte de infraestrutura, do pagamento, da valorização dos servidores da educação, consequentemente, do melhoramento da aprendizagem, da educação, da alfabetização na idade certa, mas que é preciso olhar com mais sensibilidade, que quando há mais recursos, certamente a gente tem municípios mais fortalecidos e o desenvolvimento possa chegar de forma igualitária ou pelo menos de forma mais reparada, vez que nós temos, o nosso país é continental, com muitas diferenças, são mais de 5.000 municípios e cada um com realidades distintas. O critério para a distribuição desses recursos qual é para os municípios? Aqui no Piauí são coeficientes, é por população, é populacional. Municípios de até, salvo engano, 8.000 habitantes, eu não tenho isso cravado, nós temos coeficiente 0,6. Até após essa população, até 10.000 habitantes é 0,8, consequentemente 1,0, 1,2, 1,4, e isso vai aumentando o acréscimo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios. Além da redistribuição dos royalties do petróleo, por quais outras fontes de recursos da União os municípios querem também ter uma parte? Nesse ano, nós lutamos pela reparação do imposto de renda, que passou a valer que a partir de janeiro, aqueles que têm a faixa de 5 até 5 mil reais não pagariam o imposto de renda. Isso é uma conquista, na verdade, para as pessoas que ganham até 5 mil reais. E isso nos deixa muito felizes, é claro, porque antes de nós sermos gestores, nós somos agentes políticos, então nós representamos a população. E se a população fica feliz, o gestor, que também é político, também fica feliz. Mas isso teve um déficit nas receitas dos municípios, nas suas folhas de pagamento. E aí, só aqui no Piauí, no meu município, por exemplo, nós tivemos perdas mensais de 200 mil reais na nossa folha de pagamento com essas pessoas que tinham essa faixa. E está na lei a previsibilidade que haveria uma reparação pelo governo federal, pela União e pelo Congresso, mas que até agora não chegou para os municípios e que a gente vem trabalhando incansavelmente para que esses reparos cheguem, para que não haja comprometimento desses serviços que eram custeados com essas receitas lá no imposto de renda, lá nos nossos municípios. Então, é uma das lutas da nossa associação com as demais associações do país, para que haja essa reparação do imposto de renda, royalties do petróleo, que apenas 3 estados do Brasil
recebem este recurso e que precisa que haja a redistribuição, porque se é explorado do mar, e o mar é de todos, é de toda a União, é de todos os brasileiros, por que não de todos os municípios? Então precisa que chegue, principalmente para nós aqui do Nordeste, que somos carentes desses recursos. E aí está lá para ser julgado, foi suspenso recentemente, através de um pedido de vista do processo, que está lá no STF. Mas retoma a ser julgado muito em breve, porque o ministro Flávio Dino fez o pedido de vista, mas retoma seu julgamento em breve. Como é que se dá esta questão da aposentadoria dos agentes e das agentes comunitárias de saúde? É, também é um desafio para os municípios. Nós todos somos a favor dessas pautas que tramitam, de todas as classes, não só dos agentes comunitários de saúde, seja dos professores, seja de enfermeiros, de dentistas que tramitam no Congresso Nacional. Mas desde que haja uma previsibilidade também de receita para com os municípios. No Congresso, ele tramita mais de 200 pautas de classes. E recentemente o presidente Davi Alcolumbre fez um pronunciamento que é muito interessante, o presidente do Senado Federal, em que ele faz um alerta. Olha, aqui todo dia tem um senador, um congressista que faz uma pauta, que coloca em pauta uma matéria sobre uma classe. E isso é muito louvável. Se a gente colocar em pauta, vai ser aprovado por unanimidade, porque todos nós somos a favor de dar aumento, de dar reajuste, de provar aposentadoria, de aprovar um piso. Mas tem que haver uma previsibilidade de receita para quem vai pagar essa conta. E quem paga essa conta? São os municípios, são os prefeitos lá na ponta. Então, é preciso ter cautela e razoabilidade, não apenas para com essa classe, mas para com todas as demais. Foi aprovado o piso dos enfermeiros, da enfermagem, e aí o governo federal enviou junto disso a complementação. Perfeito. Aí os municípios conseguem fazer esse pagamento. Então, que assim seja com essas demais situações. Mas, caso contrário, é inexequível. Isso vai quebrar na ponta, e principalmente dos municípios e daqueles com mais dificuldades, e aqui no Nordeste. Então, é preciso dialogar e ser coerente com aquilo que se pauta e aquilo que se trata. E existem municípios com situações financeiras que podem pagar e municípios que não podem pagar. No meu município, eu posso ter uma realidade financeira que eu posso pagar piso para os demais servidores da educação, e aí tudo bem. Mas tem municípios que não têm essa mesma realidade financeira. Eu não posso pensar apenas no meu município que eu tenho essas condições, eu tenho que pensar de uma maneira geral. E essa é a grande realidade do nosso país, que existem municípios com realidades distintas. E é por isso que tem que ser discutido isso de forma muito cautelosa. Se for sancionado esse projeto que foi aprovado sobre a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, o que muda em relação ao que existe hoje? O que muda é que eh, alguns municípios vão ter as condições de fazer o pagamento e outros municípios que não conseguirão, sobretudo aqueles que têm previdência própria. E isso, certamente, no médio e longo prazo, os municípios possam ter problemas. Mas é uma medida louvável, desde que haja Que o governo federal que o ajude. governo faça sua contraparte. Presidente da PPM, Pompelim, prefeito de São Miguel do Tapuio, o senhor falou sobre cachês para bandas. Estava incomodando muito, cantor aí, fazendo show em municípios, R$ 800.000, 1 milhão. Isso mexeu com o brio dos prefeitos da PPM também? Neire, esse foi um movimento que tão logo, na verdade,
antes de eu estar à frente da associação, eu já vinha eh, discutindo com alguns outros colegas prefeitos sobre essa temática. Eu assumi a gestão em 2021. Lá no meu município, nós temos tradicionalmente a cultura de fazermos 3 eventos ao longo do ano, que é o Carnaval, o Festival Junino e o aniversário da cidade. O Carnaval, que é tradicional e é regional, lá em 2021, ele tinha E um e padrão. E eu vinha observando que ano após ano ele vinha tendo um crescimento desproporcional, ao passo em que em 2023 ou foi 24, todo e ano antes de iniciar e o e ano corrente, eu faço um planejamento financeiro com o meu secretário e com os demais secretários, secretário de finanças e os demais secretários. E eu tomei uma decisão, eu digo, olha, eu não tenho condição de fazer esse tanto de festividade porque está e inexequível, estoura o caixa. estoura o caixa. E aí eu tenho que priorizar, vou até ser redundante, eu tenho que priorizar o que é prioridade. E o que é prioridade? São os serviços básicos, saúde, educação, limpeza pública, salário em dia. E aí eu digo, olha, não dá para fazer esse tanto de festa. E aí eu cancelei o carnaval, acho que foi de 2023 ou foi 24. Porque simplesmente o preço de 2021, com o valor de 21, eu não fazia mais ali em 23. Então, o que eu pude observar como prefeito, não como presidente, eu não era presidente da associação. Houve um crescimento exponencial dos cachês artísticos e também das questões estruturais. Porque não E é apenas sobre os cachês artísticos, houve também um crescimento sobre essa questão das estruturas. Porque quando você vê lá o cantor, uhum. existe todo algo que Palco, iluminação, palco, som, iluminação, hospedagem. hospedagem, logística, tudo que está indo em torno de um show desse. Então eu já vinha observando isso. E aí, quando nós assumimos, já nos primeiros 15 dias, nós recebemos um chamado lá em Brasília, do nosso E presidente da associação, da confederação, e eu estava conversando com outros presidentes de associações do Nordeste, que botaram isso em pauta. Olha, como é que vocês estão vendo isso? Como é que, sobretudo, o presidente da Bahia, o presidente Wilson, e o presidente do Ceará, o presidente do Rio Grande do Norte e o do Pernambuco. e E rapidamente isso tomou uma proporção, olha, ninguém aguenta mais, aqui não dá, aqui não dá, então, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu trouxe essa temática que eles estavam levando lá no estado dele aqui para o Piauí. E botei isso no grupo de WhatsApp, comunguei e coloquei com os colegas prefeitos. E isso, e notadamente, foi um incômodo que outros colegas estavam tendo. E o que se e observou? Houve um crescimento exponencial desses cachês nos últimos 5, 6 anos. E aqui deixar muito claro, aproveitar a sua audiência, que 2 pontos. Todos nós somos a favor da realização das festividades. Eu, particularmente, como prefeito, eu adoro as festividades. Isso fomenta a economia, traz alegria para a população e que também ninguém aqui quer colocar preço no serviço dos outros. Você é profissional, cada um é profissional e sabe qual é o seu valor, como é que você trabalha e quanto é que é o seu profissionalismo. Mas estava havendo algo que a gente precisava sentar para pelo menos discutir. E aí eu consultei os prefeitos, assim como os demais. Eu digo, olha, vamos fazer uma enquete, se essa enquete ela tiver, e se for de interesse dos prefeitos, a gente coloca para votação, se não tiver também a gente descarta. Assim é o colegiado. Eu não discuto nada só. E aí eu fiz uma enquete com todos os prefeitos do Piauí. Eu digo, olha, tá havendo uma discussão em todo o Nordeste e eu quero saber se vocês têm interesse em a gente fazer uma assembleia para a gente colocar aqui, fazer um entendimento sobre o limite dos cachês artísticos, porque está uma coisa inexequível, está tendo um aumento exponencial e, enfim. E aí eu coloquei em votação. Você é a favor de nós colocarmos um limite de cachê artístico, sim ou não? E se sim, qual o valor? e E aí eu coloquei para nossa associação discutir. e 190 prefeitos responderam a essa enquete. e e
E- 97% responderam que sim, que é a favor de uma limitação. Ou seja, 97%, 186 prefeitos responderam que sim. E aí nós colocamos os valores 300, 400 e 500 mil, esses eram os valores. E aí nós fizemos uma Assembleia Geral, que eu sou movido pela maioria. Então foi a maioria quase que unânime. Eu disse, então vamos conversar para a gente discutir aqui e fazer um entendimento. E aí fizemos uma Assembleia Geral, nós fizemos lá um entendimento, conversando, cada um fez a sua participação, e lá na Assembleia Geral, de forma unânime, não teve uma divergência, disseram, a gente vai definir um valor aqui, estipular um valor ao longo de 2 anos, limitar em 350 mil reais. Lembrando que aquele entendimento, ali era um entendimento, era uma orientação que a associação estava fazendo, ela não tem efeito de lei, porque nós não somos um órgão controlador, aquilo não tem efeito de cumprimento, mas é um entendimento. E aí, posteriormente, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público, agora recentemente, fizeram a norma técnica, que já tinham E- feito anteriormente, fizeram agora, confirmando aquilo que a própria associação já tinha feito, limitando esse cachê, né, de 350 mil para os municípios. Claro, havendo as exceções, das situações excepcionais, quando você faz um evento em que tem um caráter de protagonismo econômico, em que haja um protagonismo turístico, como é o caso de um festival de Pedro II, por exemplo, em que tem toda uma questão turística, econômica, E conta com a participação da iniciativa da privada. iniciativa privada, perfeito, e conta com a parceria com a iniciativa privada, que o evento não E- é 100% público, existem essas excepcionalidades, que aí é o crivo do tribunal e dos órgãos de controle que vão acompanhar. A PPM não tem essa natureza e essa. Então, é mais ou menos nesse sentido, e que a PPM, movida pela maioria maciça dos seus associados, e que nós tivemos essa liderança apenas para poder colocar em pauta e conversar sobre esse assunto que era e continua sendo necessário. Continua sendo necessário porque não se tem mais condições de você colocar realmente preços, pagar por valores absurdos, enquanto que existem outras necessidades. Presidente, o senhor, como presidente da PPM, conhece a realidade de outros estados? Pelas reuniões, convenções, encontros e etc. A proporção de prefeitas no Piauí em relação a prefeitos, ela está mais ou menos igual à de outros estados? Olha, Nele, nós temos crescido nos últimos anos, hoje nós temos algo em torno de 30 prefeitos, e ela é razoavelmente, está dentro da proporção, mas sabendo que podemos avançar mais. Inclusive, eu quero aqui aproveitar sua audiência para parabenizar hoje a nossa presidente da Coordenação da Mulher, que é a presidente Lúcia Lacerda, lá da cidade de Pimenteiras, que tem feito um trabalho belíssimo. A PPM tem uma coordenação de prefeitos. Tem, que é a presidente Lúcia Lacerda, que inclusive ela tem uma participação muito ativa na nossa associação. Ela é prefeita de Cidade de Pimenteiras. Pimenteiras. E por várias oportunidades ela nos representa à altura, muito boa prefeita, muito ativa, e que depois que ela está presente na nossa diretoria, nós já criamos a Secretaria da Mulher, tivemos um salto para quase 80 secretarias depois dessa atuação dela, e precisamos aumentar o número, inclusive, de prefeitas no estado do Piauí, porque a participação da mulher é algo necessário. Então, assim, a nossa associação tem feito esse trabalho, sobretudo a participação efetiva mesmo, ativa. E eu quero aqui aproveitar para deixar essa mensagem de gratidão aqui ao trabalho da prefeita Lúcia Lacerda. Presidente Pompilim, depois que o governo privatizou os serviços da AGESPISA para a EGEA, nós estamos num período de estiagem. Qual é a avaliação que a PPM, que os prefeitos fazem hoje dessa mudança? Melhorou ou continua como antes? Olha, Nele, eu confesso que ainda é cedo para que a gente tenha essa avaliação sobre as águas do Piauí. Eu confesso que, principalmente no primeiro ano, Águas do Piauí deixou muito a desejar, e principalmente no período de estiagem, que ano passado foi crítico,
Esse ano tende a ser, pela questão do fator El Niño, né? Também muito crítico. E como era o início de eles terem assumido a concessão, e aí nós tivemos por várias oportunidades, e agora eu já como presidente, de conversar, de procurar o diálogo. E eles sempre, isso a gente tem que reconhecer, eles foram muito solícitos, sobretudo agora com a presidente Luciene, muito aberta ao diálogo. Mas é o primeiro ano, com essa transição, eles deixaram muito a desejar, mas já nesse segundo ano, tomando conta já dessa concessão, assumindo já grande parte dos municípios, quase a sua totalidade, sobretudo da zona urbana, porque nós sabemos que eles têm uma questão de um contrato a ser cumprido, e a questão da zona rural vai ser num momento posterior, do ano de 2027 de em diante, a questão dos sistemas de água. A gente espera ainda estamos esperando esses novos avanços, né? Mas sobre a questão da estiagem, principalmente na questão do semiárido, ali na região da Serra da Capivara, na região de Marcolândia, nós temos tido alguns avanços, digamos, satisfatórios nessa questão da Operação Pipa, mas que isso é um paliativo. O que a gente espera é uma solução definitiva, mas que nós entendemos também, nós compreendemos que isso não é da noite para o dia. É preciso um trabalho de médio prazo, de longo prazo, e que isso também está em contrato, e que não é de forma muito rápida, mas que a PPM tem tido esse papel de escutar os municípios, de fazer essa ponte município Águas do Piauí, observar a questão contratual e fazer as cobranças que são necessárias. Recentemente, eles fizeram um investimento de quase 70 milhões lá na região da Serra da Capivara. Nós participamos dessa audiência com esses 15 municípios lá, que foi inclusive capitaneada pela PPM, que viu que nós fomos in loco nesses municípios, escutamos essas reivindicações e levamos para eles que nós houve essas intervenções, mas sabendo que precisamos fazer muito mais. Ainda há muitas reclamações por parte dos municípios, somente nessa questão de, às vezes, falta-se diálogo, comunicação, mas que haveremos, acredito e penso nisso, sou muito otimista para que a gente possa seguir avançando. Assim como a Equatorial e a antiga Eletrobras houve esses avanços no melhoramento energético, ainda com as suas críticas pontuais, eu penso que nós haveremos de ter isso, um melhoramento no médio prazo, mas que a PPM tem esse papel de acompanhar, fiscalizar e defender principalmente os municípios. Porque quando a gente defende os municípios, a gente vai estar defendendo principalmente a população. Presidente, uma curiosidade, a Prefeitura de Teresina é filiada à PPM? A Prefeitura de Teresina é filiada à nossa associação. Cada prefeitura contribui de que forma para a manutenção da PPM? Tem uma contribuição proporcional ao seu coeficiente. Tem uma mensalidade proporcional ao seu coeficiente. Se você é 0,6, tem uma mensalidade. Se você é 0,8, tem uma. E isso gradativamente por coeficiente de FPM. O presidente da PPM, ele acumula o salário de prefeito do município e de presidente da PPM ou não? Como é isso? Não tem remuneração. Não tem salário por ser presidente da PPM, não. Não tem salário. Não. Mas tem toda uma ajuda de custo. Viagem, hospedagem, qualquer trabalho que o senhor for. Tem um pagamento do custeio, sim. Pela PPM, sim. Certo. Presidente, vamos à política. O senhor, como prefeito de São Miguel do Tapuio, o presidente da PPM, como eleitor, o senhor já tem candidatos que o senhor apoia para a Assembleia, a Câmara, o Senado, o governo e a presidência da República? Sim, bem definidos. E deixar claro que como prefeito de São Miguel do Tapuio, como presidente da PPM, a gente não tem opinião política, até porque lá nós somos uma associação e somos muitos, das mais variadas frentes políticas, dos mais variados partidos, e cada um com a sua definição bem variada. Então, como prefeito de São Miguel do Tapuio, sim. Estadual. Estadual é deputado Ziza Carvalho pela terceira vez consecutiva. Federal. Deputado federal, nós temos 2 alinhamentos, com o deputado federal Átila Filho e com o deputado federal Jorgiano Neto. Senadores. Senadores, senador Júlio César e senador Ciro Nogueira.
Governador, Rafael Fonteles. o senhor crê que ele seja eleito no primeiro turno ainda? Acredito que no primeiro turno com uma vasta vantagem. Presidente Lula, qual a Pres- avaliação que o senhor faz da campanha? Presidente Lula, penso que no primeiro turno. Pompílio Evaristo Cardoso Filho, conhecido como Popili, prefeito de São Miguel de Itapuí e presidente da PPM, mais uma vez, em nome da nossa produção, eu agradeço ao senhor por ter tirado o precioso tempo da vossa agenda de trabalho e ter conversado conosco aqui no GP1 Podcast. Aproveito o ensejo para desejar sucesso na empreitada como prefeito de São Miguel e como presidente da PPM. Que agradeço a oportunidade nele, a toda a equipe aqui do podcast do GP1. Dizer que foi uma alegria, uma oportunidade realmente importante aqui, poder resumir um pouco da minha história, do meu trabalho como prefeito, como presidente da Associação dos Municípios e falar também de política, enfim, resumir um pouco essa nossa trajetória, dizer que estamos sempre à disposição e parabenizar aqui vocês pelo trabalho também.